cordial boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Jesus. Eu gostaria de forma sincera e fraterna, pedir encarecidamente para que vocês possam desligar os aparelhos celulares. Se aquele que tiver extrema necessidade, por favor, coloque no modo de vibrar, para que a nossa conexão seja somente com Deus. Nosso cordial boa noite é extenso também aos nossos irmãos internautas que nos seguem. E eu quero saber aqui se por acaso tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem? Como é que é seu nome, por favor? Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda, tá? À Casa de Jesus, a nossa casa, se sinta à vontade, acolhida. Nosso irmão vai te dar uma página da noite, no verso tem algumas instruções dos nossos grupos de estudo. Ao seu lado tem Beto. Beto, o desejo é o mesmo, tá? Que você se sinta muito bem, que você se sinta acolhido, que realmente você encontre aquilo que você veio buscar, que você saia daqui diferente, né? Que você saia realmente com as suas necessidades postuladas. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Para que a nossa harmonia continue nesse ambiente, eu vou chamar a nossa irmã Eliana para que a página da noite seja lida. Boa noite. Talentos. A pobreza não é a criação do todo misericordioso. Ele existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso da extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra à aceitação construtiva é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos, que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão que se desmanda do egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência encontram-se desamparados por si mesmos nas veredas do mundo. Derrama o tesouro do amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes, e em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Do livro Dinheiro, capítulo 13, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Boa noite. Nós agradecemos, Eliana, pela leitura da página. Agora nós vamos à nossa prece. Eu vou pedir para que você fique confortável na cadeira, feche os olhos e se concentre em Jesus.
Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, trabalhadores da Seara de Jesus, é com grande alegria que estamos aqui em Teu nome, Senhor, para louvar, bendizer e engrandecê-lo. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, a palavra de hoje, de ordem e de sempre, é gratidão. Gratidão por tudo, Senhor, que nos acontece. Gratidão por todos os livramentos, mesmo aqueles, Senhor, que nem percebemos, mas sabemos depois que o Senhor está sempre a nos amparar, a nos intuir. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, abraça-nos, intua-nos, faça com que as palavras da nossa irmã Laura entrem no nosso coração e façam com que fiquemos renovados. Faça, por favor, meu Deus, com que saiamos daqui diferentes. Saímos daqui bem diferentes do que chegamos. Sabemos, meu Deus, que a Tua palavra tem poder. E o Senhor já nos falou tantas coisas, tantas ideias, tantos acalentos. Sabemos, Senhor, que o Senhor está sempre conosco. Então, pedimos mais uma vez, repousa a Sua mão poderosa sobre nossas cabeças e também de nossas famílias aqui representadas, para que possamos, Senhor, servir a Ti, para que possamos seguir o Teu caminho. Meu Deus, fique conosco, não só por hoje, mas por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. E agora convidamos a nossa irmã, que bondosamente veio do Rio de Janeiro, nossa irmã Laura Barra, para falar sobre o tema refletindo com a parábola dos talentos. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Tá bom esse tom de voz? Tá ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos, principalmente a quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Né? Vocês vão, qualquer dúvida que acontecer durante a palestra, pode me interromper, porque eu tenho um roteiro ali, eu não vou me perder não, tá bom? Vamos lá. Vocês já receberam, deixa eu me apresentar, eu sou a Laura, sou do Rio. Minha casa é na Agremiação Espírita Isabel, na rua Berna Magalhães, no Lins de Vasconcelos. Sou também do Grupo Espírita Boa Nova, na comunidade do Jacarezinho. Um lugar muito bonito. Vocês podem achar que não, mas é bonito. Então, eu estou muito satisfeita de estar aqui. Eu estou com o seu Barra está ali, meu médico de transporte, ele que me carrega. Hoje eu trouxe a minha irmã também, então para mim é um dia muito gostoso. Bom, vocês já receberam uma página onde foi feito já uma recapitulação da parábola dos talentos. Vocês já receberam. Tudo aquilo que foi lido, foi retirado do livro de Guerra, é uma explicação da parábola dos talentos. Mas eu vou recordar com vocês a parábola dos talentos, porque a gente não decora tudo, né? A gente já vai tirando tudo. Então, eu vou tentar fazer com vocês uma reflexão de fim de período, que nós encerramos o ano 2023, estamos começando o ano 2024. Eu quero levar vocês a fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós recebemos do Pai. Porque às vezes a gente fica achando que a gente recebeu pouco, ou que recebeu indevidamente, ou queria outra coisa. A gente não confia na misericórdia divina. A gente quer até, às vezes, orientar a Deus. Deus devia me dar isso, Deus devia me dar aquilo, né? A gente quer fazer umas sugestõezinhas para Deus operar, mas não é bem assim. Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão. Sou eu que tenho que mudar aqui. Não foi. Peraí. Passei para você. Você é um anjo. Viu? Então não precisa.
Mais uma? Não. Bom, parábola dos talentos, para vocês depois lerem no Evangelho, está em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Mais uma. Por que não está indo? Deixa eu ver o que eu estou fazendo errado. No Evangelho está no 16º, não, no 16º capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por isso que aquela mensagem que vocês leram era relacionada com dinheiro. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Esses são as fontes onde eu estudei. Porque na realidade eu não vou trazer para vocês aqui nenhuma palavra minha. Eu ainda não tenho palavras para dizer. Só as palavras que eu encontrei nos livros. Eu usei o Evangelho de Kardec, usei as parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares, para quem quiser estudar parábolas, um excelente livro. Também as parábolas de Jesus nos dias de hoje, de José de Souza e Almeida, muito bom. Esse outro aqui de Dharma Lúcia, um livro espetacular para quem quiser estudar essa parte de parábolas. E as biografias, talvez eu não consiga chegar até o final. Eu fiz uma palestra para 3 dias, não vai dar, né, gente? Infelizmente, vocês vão querer ir para casa, né? Então tá bom. Muito bem, mais um. Pode mudar. Essa é a parábola dos talentos. Eu vou ler rapidamente, depois nós vamos trabalhá-la. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do amo. Deixa eu ver se eu vi. Passando um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, outros 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além deste, outros 2 que eu ganhei. Então, o amo lhe respondeu: bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, respondeu: Senhor, servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde nada semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens, enquanto aquele que nada tem, tirar-se-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil
lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Acabou. Entenderam? É difícil. Vamos traduzir um bocadinho, né, gente? Não dá para entender, tem que estudar. A gente tem que estudar essas coisas devagarzinho, ler uma linha de cada vez, interpretar tudo bonitinho, que aí tem muitas mensagens ocultas, né? Então, pode passar mais um slide para mim? Primeiro a gente vai falar, a parábola é dos talentos. Então a gente vai falar dessa moeda. Vamos ter que nos transportar lá do tempo de Jesus, né? No tempo em que Jesus estava fazendo as pregações. Um talento era de prata, era uma moeda de negociação, ele era de prata. Na realidade, ele era uma peça de prata, não era uma moedinha que você podia carregar no bolso, era uma peça de prata. E ele equivalia a 6.000 dracmas. Dracmas é uma moeda grega. Vocês lembram da parábola da dracma perdida? Então, tem uma senhora que perde aquela moedinha, dracma é uma moedinha, um talento vale 6.000 dracmas. É dinheiro para chuchu. Que aquela senhora, quando perde aquela moedinha, ela vira a casa toda, limpa tudo, varre tudo até achar a moeda. Quando ela acha a moeda, ela fica felicíssima, né? Então, o talento vale 6.000 dracmas. Também vale 6.000 denários romanos. Onde é que a gente vê o denário? A gente vê quando o Senhor convoca os trabalhadores para a vinha, e no final do trabalho, no final do dia, ele dá um denário para cada um. Tem uns lá que reclamam e tudo, mas isso não importa, é outra palestra, a gente volta e fala. Mas vale um denário. Um denário é uma moeda muito importante naquele tempo, né? O talento não é bem uma moeda, ele é uma medida de peso, ele era usado como um contrapeso na balança. A gente está lá no tempo de Jesus. Como era a balança no tempo de Jesus? Era um pilar, um pau, lá botava o talento, e aqui do lado de cá o que você ia comprar, o grão, o trigo, o peixe. Então era só aquilo, aquele peso equivalia à quantidade que você ia levar, né? Um denário corresponde a um salário de um dia de trabalho. Um talento, então, quanto vale um talento? Se um talento vale 6.000 denários, um talento equivale a 16 anos de trabalho. É muito dinheiro. Era muito dinheiro que aquele amo que viajou para longe distribuiu entre os seus serventes ali. A quantia não foi pequena, dava para muito bem para todos eles investirem. Era uma quantia muito importante, bastante significativa. Deixa eu ver se vai. Muito bem. Uma coisa que ele deixa bem claro, que o Senhor deixa bem claro, que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Nós ainda não estamos fazendo a reflexão dos dias de hoje, mas já vamos entendendo que conosco vai acontecer a mesma coisa. Nós também vamos receber os talentos de acordo com a capacidade de cada um de nós. Não queira receber, portanto, 5 talentos se você não tiver certeza que você vai dar conta do trabalho. Tá? Aceita o que está na sua mão e trabalha com aquilo que está na sua mão. Os talentos, hoje, nós vamos abrir, para a gente fazer uma interpretação mais clara, são os recursos materiais e espirituais do plano espiritual, outorga aos homens para serem empregados em benefício próprio e do próximo. Porque nunca, jamais nós vamos receber qualquer talento que seja apenas para mim. Porque de que adianta eu fazer crescer os meus talentos e eu ficar rico, farto, com tudo ao meu redor, e estar
tudo acerca de mim for miséria. Adianta? Aí a gente vai dizer assim, já sei, eu faço um muro alto. Não adianta. Então, toda potencialidade que eu recebo, eu tenho que investir. É para meu uso e para o uso do próximo, que é a única maneira da gente se livrar da desigualdade das riquezas. A gente vai ter que repartir alguma coisa. Se a gente não reparte, a miséria se aproxima de nós e nos ataca, vai nos atacar verdadeiramente. Então, é preciso que a gente trabalhe para nós e trabalhe também para aquele que não pode trabalhar, que não tem condições de sobreviver. Nós temos que cuidar dele também. É a única maneira da gente vencer a pobreza, a miséria, né? Então, tudo que é necessário, as experiências evolutivas do homem também são talentos. Família é um talento. Aí às vezes eles falam, mas a minha família é muito difícil. Ué, mas é por isso que você recebeu. Eu tinha uma amiga que estava dizendo assim, que Deus precisava dar a ela paciência. Falei, você para de pedir paciência. Quanto mais paciência você pedir, mais problema você vai arranjar. Por quê? Os problemas são situações que vão fazer com que você desenvolva a paciência. Então, me dá paciência. Então, tome problema também. Então, para de pedir as coisas. Mas a minha família é difícil. Não, essa é a família que você merece ter. Essa é a família que merece, não. Que você precisa ter. Não é? Essa nossa família é isso. Nós somos atraídos para aquele ninho, né? Aquele cadinho purificador, justamente pelas afinidades, pelas nossas necessidades. Então, a família é um talento que a gente recebe. As dores são talentos. Como é que pode? A dor é um talento. A gente tem muitos e muitos casos nos livros em que a dor vem justamente como talento para frear uma imperfeição, um ímpeto ruim, né? Então você recebe uma dor para sair do caminho torto onde você estava trilhando fatalmente para encerrar sua encarnação. Então às vezes é preciso que a dor venha para ser o seu despertador. A dor vem despertar a situação que você está para você entender. Eu não estou indo num caminho bom. Aí chega uma dor. Uma dor às vezes até muito grave, um câncer, um problema de rins, um problema de estômago muito sério. Essas dores vêm para nos colocar, fazer com que você fique na cama uma temporada, olhando para o teto, e ali você vai fazer a sua reflexão. Essa dor é uma dor bendita, né? O sofrimento também é muito importante, é um instrumento da justiça divina para nos colocar no caminho da reflexão. Então, tudo que Deus envia até nós é muito importante, porque quando você está sentindo alguma coisa, até eu acho que foi ontem que o rapaz falou na palestra, você dá uma topada com seu dedinho na beira da cama, você na mesma hora vai parar para olhar como é que está o seu dedinho. E você, da outra vez que você passar ali perto da cama, você vai lembrar que você já bateu o seu dedinho ali. Então as dores vêm para retificar caminhos errados, que às vezes a gente está trilhando, né? Os bens materiais são talentos que nós recebemos de Deus. A falta dos bens materiais, às vezes, também são talentos que nós recebemos, que vêm nos ensinar a ser mais humildes, a ser mais resignados, né? A ser mais calmos, né? Menos afoitos em relação à materialidade da vida. Os conhecimentos, nós recebemos hoje tantos conhecimentos, nós não podemos mais pretextar ignorância. Eu não sabia que não podia fazer assim. O que a gente não sabe? Nós sabemos tudo. A gente vê televisão, vê internet, vê computador,
livros maravilhosos que chegam até nós. Então, não podemos dizer que nós não sabemos. Nós sabemos e sabemos muito. Estava até falando com a esposa do meu sobrinho. Nós já sabemos tudo que tem que ser feito. Porque o fulano tem que parar de comer essas besteiras, fazer dieta, o outro tem que parar de fazer. Ele sabia. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só não fiz ainda porque eu não quis. Estou usando o meu livre-arbítrio de maneira errada. Mas eu sei tudo. Eu já sei bastante. Então, a posição social é um talento. Às vezes você vem como um rico, numa posição social como rico, mas nós não podemos esquecer, conforme a gente recebe a posição social, nós recebemos os encargos que estão vinculados a ela. Se você é rico, você tem que lembrar do pobre. É sua responsabilidade lembrar-se também do pobre, né? Se você veio como pobre, você tem que se lembrar que a misericórdia divina te deixa nessa situação para que você aprenda a viver com os recursos que você tem ao seu redor. Eu tenho senhorinhas lá no Boa Nova, no Jacarezinho, que recebem no final do dia um potinho de sopa, e ela fala para mim assim: quando chegar em casa, eu vou dividir a metade com a vizinha. Já é pouco, ela vai dividir a metade com a vizinha. Ela aprende a fazer uma conta muito melhor do que as nossas contas, porque por hora nós estamos nos preocupando com os pobres, mas nós estamos dando apenas a migalha que cai da nossa mesa. Não é mais tempo da gente dar migalha, já é tempo da gente dar de nós mesmos. Já é tempo da gente colaborar com o nosso próprio esforço, não só com o material, mas também com o espiritual, com a tua contribuição espiritual, né? Cada um traz do que precisa e jamais lhe é exigido esforço maior do que pode suportar. Isso é um recado muito importante. Ninguém vai te exigir um esforço maior do que você pode suportar. Porque às vezes as pessoas estão sempre naquela chorumela, dizendo: a minha vida é muito difícil, a minha carga é muito pesada. Você não sabe a família que eu tenho. Eu já ia falar marido, mas eu não posso falar marido, porque o meu está ali, ele é tão bonzinho. Você não sabe, né, a praga que o fulano é. Às vezes essa situação é difícil com os filhos. Meus filhos não se dão comigo. É uma coisa muito complicada isso, né? Então, se você está passando por esse problema, é porque esse problema é importante para a sua evolução. Aquele parente difícil está ali para você torná-lo dócil. E você pode fazer isso, porque é Jesus que nos garante que cada um traz e precisa e jamais lhe é exigido esforço maior do que pode suportar. A cruz é do tamanho certinho do ombro, tá? Então não vem dizer que... Eu me lembro que eu coordeno também o ESG, né? Então uma vez a gente estava distribuindo as tarefas no ESG, e no nosso ESG lá na agremiação Espírito Isabel, todo mundo trabalha. Todo mundo tem que trabalhar. Então tem responsável por abrir a porta, por ligar o som, responsável por arrumar cadeira, responsável por dar notícia do que eu ausentei. Cada um tem tarefa pequenininha, mas cada um tem. E ela disse: Laura, não me dê tarefa nenhuma. Por quê? Porque eu estou cheio de problemas. Aí eu falei assim: mas querida, aqui todo mundo tem problema. Não como eu. O dela é maior. Mas não é maior, gente. Se eu pedir a vocês para me dizer qual é o problema de cada um de vocês, vai surgir coisas realmente muito sérias, que merecem nosso respeito. Todos nós temos problemas. Quando não temos problema
com a família, tem um problema íntimo lá dentro de você. Quantos de nós já não foi surpreendido por um vazio emocional? Aquele vazio que acaba, às vezes, com a sua existência, que parece que você vai sumir no mundo. Isso acontece. Isso por quê? Porque nós não somos daqui. Nós somos de lá do mundo espiritual. Então, às vezes, nós não nos sentimos muito bem aqui. Certo? Nós estamos aqui de passagem. A Terra não é o nosso lar. O nosso lar é o mundo espiritual, né? Então, vamos lá, mais um. Todos, porém, trazem responsabilidades definidas. Uns, tarefa de repercussão ampla. São os que receberam 5 talentos. Os que receberam 5 talentos têm uma tarefa mais importante, mais responsabilidade. Então, é bom a gente não pedir muita coisa, porque tudo vem com responsabilidade. Então, são essas pessoas que estão, por exemplo, dirigindo uma pátria, dirigindo um país. Olha a responsabilidade, receberam um talento imenso, estão dirigindo um país e muitas vezes estão fazendo com que esse país entre em conflito com o mundo todo. Isso é uma coisa terrível, né? As tarefas são definidas, cada um tem uma tarefa, você tem que lutar para realizar a sua tarefa. Uns têm uma tarefa de repercussão mais ampla, outros tarefa que não tem tanto alarde. Pode ser no campo profissional, ou pode ser no seio da família. Tem muita gente que recebe como tarefa apenas ser o esteio de uma casa. Ser o esteio de uma casa. É você que sustenta aquela casa emocionalmente. Você é o pilar de sustentação. Quantas e quantas vezes a gente não vê um lar praticamente se desmorona quando uma mãe morre, ou quando um pai sai de dentro dessa esfera doméstica e aquele lar desmorona. Às vezes é uma tarefa pequena, acho que é uma tarefa construir um lar, sustentar um lar com esposa, com filhos, com marido, é uma tarefa importante, né? Ou na profissão, você vai tomar conta de um lugar na profissão, né? Todas as tarefas são importantes. Todas as tarefas, por menores e modestas que sejam, são igualmente grandiosas, úteis e valiosas. Quem falou isso? Jesus. Jesus, quando falou a parábola da dracma, valorizou uma moedinha. Quando ele falou a parábola do denário, valorizou o salário daquele dia. Quando ele falou da parábola da semente do grão de mostarda, valorizou aquela mínima semente pequenininha, dizendo que dali surgiria o reino dos céus. Então, todas as tarefas pequenas são importantes. A gente vai na praia, a gente vê aquelas areias lindas, maravilhosas. São constituídas de quê as nossas praias? Areia. Pega um grão de areia, vê o tamanho do grão de areia. De que tamanho é? Pequenininho. Mas se eles todos juntos constroem aquela praia maravilhosa. Então, cada grãozinho de areia, que somos nós, os grãozinhos de areia que estamos no universo, não é, gente? Somos nós. Somos importantes e as nossas tarefas são igualmente importantes. Mais um, não. O tempo concedido para a movimentação dos bens recebidos são as reencarnações. Lembra, gente? O Senhor saiu, foi fazer uma viagem para longe, levou bastante tempo, né? E voltou para perguntar aos servos como é que eles tinham feito com os talentos. A mesma coisa vai acontecer conosco. Nós temos as nossas reencarnações para que a gente possa realizar o nosso investimento, a nossa obra. Aí a gente sabe que as reencarnações podem ser em número muito elevado, mas também não precisa tanto.
Você não vai ficar reencarnando indefinidamente. Se você executar a tarefa hoje, adiantar a tarefa o mais rápido possível, você daqui a pouco você já está se libertando das reencarnações sucessivas. Não adianta reencarnar, viver, morrer, ir para o mundo espiritual, voltar, reencarnar novamente e ficar repetindo tudo indefinidamente, como se você fosse um aluno repetente e todo ano, chega no final do ano e você não é aprovado e fica na mesma série. Então já é hora da gente apressar esse ciclo reencarnatório e trabalhar para que a gente se livre disso. Quer ficar reencarnando a vida, o resto da existência? Quer ficar prisioneiro da carne o resto da existência? Suscetível à doença porque a carne é fraca, a carne adoece, a carne cansa, a carne tem sede, tem fome. Então, o que a gente mais precisa almejar é se livrar das reencarnações e partir para outro plano. Partir para outro plano, que a nossa casa não é aqui. Nós não somos daqui, nós somos no mundo espiritual. Lá é que é o grande reino, né? Então, o certo é a gente trabalhar para encerrar todo esse ciclo. Onde é que nós estamos? Os espíritos encarnados utilizam diferentemente os bens recebidos de acordo com a respectiva maturidade espiritual. Então, a gente recebe aquele talento e cabe a nós fazer um trabalho, né, de fazer com que ele se multiplique de acordo com a nossa maturidade espiritual. Aí às vezes a gente fala assim, ele ainda não tem maturidade espiritual, mas já é hora de ter. Aliás, a gente tem que se desenvolver a partir de ontem, senão nós vamos ficar atrasados. Com o tempo eu vou adquirir maturidade espiritual. Gente, nós temos que correr atrás. E não vai cair do céu. A maturidade espiritual não cai do céu. Vai cair, vai ser útil para você a partir do momento em que você enfrenta as provas. E aí você adquire. Porque você só aprende enfrentando o problema. É dessa maneira que nós vamos aprender, que nós vamos evoluir. Os mais diligentes esforçam-se em aumentar os bens, os dons dos espíritos, beneficiando a si e ao próximo indistintamente. É sempre assim. Não é só você que importa. O ser humano é um ser gregário, quer dizer grupo. O ser humano gosta de viver em grupo. Então nós temos que beneficiar nós e aqueles que estão ao redor de nós. Quem é que quer evoluir sozinho? Você quer ascender sozinho? Quando você está feliz, você quer alguém para dividir a felicidade. Quando você está triste, você quer ter alguém também para dividir aquela tristeza. Então, o ser humano precisa do próximo ali junto dele, para que ele possa ir trabalhando as ideias, né? Duas categorias a gente fala na parábola. Os que cooperam muito bem, que multiplicam os seus talentos, que é o de 5. Ele cooperou, ele multiplicou, ele ganhou 10. E o outro, o de 2 talentos, ele multiplicou, ele ficou com 4. Esses dois foram ótimos, eles multiplicaram aquilo. Apesar de terem recebido valor, eles multiplicaram os seus talentos. Apesar de entender o valor do talento, que é muito, o Senhor fala para esses dois: bom e fiel servo, já que foste, né, atencioso com o meu, eu vou te dar mais coisas ainda. E ele afirma assim, ele fala que é pouco, já que foste fiel no pouco. Mas a gente não viu que 5 talentos era muita coisa, era uma verdadeira fortuna? Aí ele fala que é pouco. Por que ele está falando que é pouco? Para nós o talento de prata é muita coisa.
mas para o Senhor é quase nada diante da grandeza das tarefas realizadas pelos espíritos que atingiram os elevados graus de perfeição. É isso que eu quero que a gente enxergue. O que nos aguarda é uma coisa maravilhosa. Nós vamos ascender ao plano espiritual, nós vamos ascender à casa do Pai, ao universo, e vamos receber tarefas importantes. Nós vamos estar cercados do amor do Senhor. Isso é muito importante, muito melhor do que ficar aqui vivenciando as experiências no nosso orbe. Nosso orbe é um orbe de provas e expiações. Por que achar que a vida é boa aqui? Não vai dar para a vida ser boa aqui, porque aqui é um orbe de provas e expiações. Ele foi criado para isso. Então ninguém vai ter uma vida maravilhosa aqui, nos termos que é falado na propaganda das televisões e dos produtos comerciais. Isso não existe. Não vai ter nada de maravilhoso aqui. E a gente se lembrar que o caminho da perfeição ele é infinito. Eu nem posso falar para vocês do que nos aguarda, porque eu não conheço. Eu ainda estou muito aqui embaixo, muito com o pé aqui fincado nesse orbe. Mas eu sei pelas obras que a gente vai lendo que nós vamos ter possibilidades de nos tornar espíritos perfeitos. Vamos alcançar angelitude. Vocês já se imaginaram na posição da angelitude? Guiando alguém, amparando alguém, ajudando alguém a sair do caminho do mal. Você já se imaginou na posição de co-criador, ajudando Deus na obra da criação? Porque nenhum espírito, após alcançar a perfeição relativa que nos cabe, vai ficar na ociosidade. Nós vamos pedir trabalho. Quero mais trabalho, mais trabalho. É o trabalho que faz a gente alcançar as realizações. Antigamente as pessoas não falavam que não gostavam de trabalhar. O rico não trabalhava. Mas hoje em dia a gente já vê que o rico enclausurado na sua parede de cristal, ele fica infeliz. Todos se sentem melhor quando trabalham, seja esse trabalho, o trabalho que for, seja fazendo sopa lá na comunidade. Eu vou lá na comunidade ajudar no trabalho da sopa. Eu corto o pão, eu faço um lanche. É um trabalho que te dá felicidade, traz felicidade. Ajudar alguém traz felicidade. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, carregar uma bolsa para uma senhora idosa que está com dificuldade, tipo eu, né? É bom, é gostoso. Conversar um minutinho com uma pessoa necessitada na rua é uma coisa gostosa, traz felicidade. Então, o caminho da perfeição é infinito e nós temos que procurar o melhor. Onde ele está o caminho? Está do seu lado. Olha para o lado que você vai ver que tem alguém precisando de ajuda, né? Mais um. Ambas as categorias não desmerecem a confiança que o amo neles depositou. Aumentaram os bens recebidos e por isso, em recompensa pelos frutos que produziram, receberam mais méritos. Não receberam isenção. Não, você já trabalhou muito, não precisa fazer mais nada. Não, eles vão ganhar mais trabalho. Seriam confiados responsabilidades maiores e foram chamados a alegrar-se com o Senhor. Como é que o nosso Senhor se alegra? Será que é dando um festão, churrasco, alguma coisa parecida assim? Não, não é nada disso. Alegrar-se com o Senhor é vivenciar amor, é mais amor, é alcançar a plenitude
plenitude. Tem até um livro da Joana de Anjos chamado Plenitude. Essa é a alegria do Senhor, né? A terceira categoria daquele servo que só ganhou um talento, ele não desempenhou a função muito bem. E o amo falou, o amo chamou ele de servo mau e preguiçoso. Ele ganhou um talento. Ele não tinha condições? Tinha sim, porque o Senhor é justo. Justo e misericordioso. Se deu um talento para ele, é porque ele podia desenvolver aquele talento. Ele não desenvolveu porque ele não quis. Quantas pessoas vocês conhecem que recebem um talento e não querem esse talento? Eu conheci uma pessoa que falou: tia, eu estou procurando emprego. Tá, que legal, está procurando emprego, vou te ajudar. Aí logo vi a publicação no diário do concurso para a Conurb, várias posições da Conurb. Aí eu falei com ele: amigo, vai abrir o concurso da Conurb. Tia, Deus não quer que eu seja lixeiro, não. Deus não quer que você seja lixeiro? Por quê? O salário não é bom? É maior que o meu, eu sou professora. Pelo amor de Deus, você entra numa posição, depois você vai ascendendo. Você pode passar para outra, mas ele não quis. Ele não quis, ele achou aquilo inferior à capacidade dele. Então tá bom. A gente vai vendo pessoas que não querem o trabalho. Tem que trabalhar muito. Não, tem que me esforçar. Não, eu não gosto de ser mandado. E a gente vai vendo pessoas que vão desperdiçando o talento, né? Nós sabemos da história de André Luiz, né? Lá no nosso lar, ele desperdiçou o talento. Ele recebeu o talento da medicina e ele desperdiçou o talento. Ele deu as suas consultas, fez as suas coisas, tinha um consultório, coisa e tal, mas ele não honrou a posição de médico. Tanto é que na espiritualidade eles falam: você desperdiçou o talento, porque ele não pagou pela faculdade de medicina, foi o avô que pagou. Ele não sabia nem o preço de um livrinho, livro de medicina. Aliás, todos os livros são caríssimos, né? Então ele passou aqui numa boa, ele fez tudo bem numa boa. O que salvou mesmo aquela condição dele foi aquelas centenas de consultas gratuitas que ele deu, mas mesmo assim ele deu por dar. Ele não achou que aquilo seria um trabalho de médico. Então ele desperdiça o talento. Às vezes nós recebemos o talento e desperdiçamos. Quantas pessoas vocês já não viram que ganharam na loteria esportiva e hoje estão pobres? Porque o dinheiro escorreu pelos dedos. Não é, gente? Recebe uma herança e no dia seguinte está pobre, que não sabe reter o talento nas suas mãos. Não quis aproveitar a oportunidade, não progrediu, não produziu. Então, fez uso do seu livre-arbítrio. Não, eu tenho tempo, depois eu vou trabalhar, depois eu faço. Ele tem atraso espiritual. Ele se colocou na posição de atraso espiritual. Mais um amor. Enterrou o talento, não soube usar, não soube progredir. Tanto é que o homem fala: você deveria ter colocado o talento nas mãos do banqueiro. Nessa expressão, o Senhor não estimula a usura. Não é que o Senhor queira receber juros e correção monetária. Não é isso, não, né? Mas ele incentiva o servo a ter posto na mão dos banqueiros a fim de render juros. Deveria ter procurado os que têm mais capacidade do que ele. Às vezes a gente recebe alguma coisa e não sabe o que fazer com aquilo. Vai perguntar alguém, vai consultar alguém. O que eu faço? Você que tem mais experiência, você pode me aconselhar? Então isso é muito importante, mostrar uma certa humildade de buscar o aconselhamento. E não ficar, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou enterrar esse negócio aqui. Não é bem assim, né? Deveria ter procurado os que têm mais capacidade, os que saberiam dar uso benéfico, produtivo, e assim teria progredido um pouco mais pela experiência adquirida. Quer dizer, ele ia dividir, ia consultar alguém e ia aprender alguma coisa. Mais um. Há também um outro aspecto nessa terceira categoria desse rapaz que só recebeu um talento.
que ele falou para o homem? Sei que és homem severo, que ceifas onde não plantaste. Ceifar onde não plantaste? Se você vai colher lá na horta que não foi você que plantou, isso não é digno. Isso não é uma coisa digna. Ele acusa o amo disso. Ele acusa o amo. Acusa o amo de ser injusto e arbitrário. Ele acusa o amo. Ele se defende da incapacidade dele, dizendo que eu não consegui porque você é injusto. Quer dizer, eu não progredi porque você é injusto. É uma defesa que a gente vê hoje com muita frequência. Eu não sou feliz porque a minha sogra me perturba. Eu não sou feliz porque o meu filho é um problema. Quer dizer, eu atribuo a falência da minha progressão aos outros. Isso não é justo, isso não é legal não, né? Então ele acusa o Senhor, encobre e justifica as suas faltas, atribuindo deméritos puramente imaginados ao outro. Eu não progredi, a culpa é do outro, o outro me atrapalhou. Isso é uma posição muito desagradável. Não estimou o Senhor. Ele tinha que estimar o Senhor. Era o Senhor da vida dele ali. Mais um. E das existências que ele fala, duras de expiação e provas, pelo estímulo da dor, do sofrimento, acordará para o progresso. É o significado, é isso que significa as trevas exteriores, onde há choro e ranger dos dentes. Porque fica parecendo que você será tirado nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger dos dentes. Isso é uma expressão, gente, simbólica. E na realidade é a experiência da pessoa através das dores e dos sofrimentos que está retratada ali. São as dores e os sofrimentos é que são as trevas exteriores, é o sofrimento que vem burilar a pessoa, que tem, se não sofrer, tem gente que não vai adiante. Precisa da dor e do sofrimento para retificar o caminho e achar o caminho do bem, né? Finalmente, não podemos deixar de observar que a palavra talento significa nas línguas atuais. É o gênio, é o engenho, é a intelectualidade, é a ilustração, é a capacidade, é o merecimento, é a habilidade, é o dinamismo. Acima de tudo, o dinamismo, porque às vezes não precisa ter escola, não precisa ter diploma, mas ele é dinâmico, a pessoa é dinâmica, a pessoa busca soluções, a pessoa recebe uma coisa humilde e ela busca soluções. Ela vai conseguir criar em cima daquela determinada causa e produzir alguma coisa. É como uma dona de casa que ganha uma bolsa cheia de manga. O que ela vai fazer com a bolsa cheia de manga? Ela tem a brilhante ideia de cortar tudo, fazer uma compota, fazer uma geleia e vender aquela compota. Isso é dinamismo. Dinamismo que vai transformando. Quer dizer, cabe a gente procurar fazer uma transformação, né? Mais um. E agora nós vamos jogar isso tudo para cima da gente. Vamos jogar essa parábola toda para que a gente possa refletir. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas, mas que Ele virá nos chamar, virá. Nós não sabemos quando esse momento vai acontecer, mas nós vamos desencarnar. Não sei se vocês sabem, né? Vou dar essa notícia agora. Vai todo mundo desencarnar um dia e vai prestar conta que fizeste do talento que eu confiei a sua guarda. Aí é o momento que vocês têm que pensar aí, meu Deus, eu vou ser, será que eu também vou ser chamado? Vai ser chamado. Então você vai chegar lá em cima, você vai ter que prestar conta dos talentos que estavam na sua mão. Você recebeu uma família, beleza. Você recebeu escola, nossa, que maravilha, né?
além da escola, você recebeu educação de pai e mãe, você é rico. Você é rico. Você recebeu a oportunidade de ter um emprego, de trabalhar duro, não importa o que. Não importa o que você fazia, se você cavava lá na rua, ou se você dava aula, ou se você era um médico, não importa. Mas você recebeu essa oportunidade, então nós temos que avaliar os talentos que estão de posse da gente agora, hoje. Saúde. Você tem saúde? Tem 2 braços, 2 pernas? Todo mundo aqui tem 2 braços, 2 pernas? Gente, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, não é? Então, tudo isso é saúde, é talento que chega até nós, né? Às vezes a gente vem com uma enfermidade que vem ali a vida toda junto com a gente. É uma gastrite, é uma bronquite. Aquilo ali é apenas um freio para que a gente não cometa imprudência, que às vezes nós precisamos como é o nome? Antolhos. Alguém freia a gente para a gente não ir no caminho errado. Então, a gente vai ter que prestar conta desses talentos. Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou. Examinemos os talentos que nos foram entregues. Como estamos lidando com ele? Conseguimos multiplicá-los ou nos enterramos? Isso aqui eu já vou deixar para resolver na outra encarnação. Já ouviram vocês já ouviram alguém falar isso? Vou deixar isso para lá. Não pode, você está enterrando o talento, né? A saúde, a família. Nós somos espíritas. Um privilégio ser espírita, que é uma das poucas religiões que trazem esclarecimento, que trazem respostas às nossas perguntas existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, não tem religião que responda a tudo a respeito de aborto, a respeito de sexo, de crime. Não tem uma religião que responda, só a nossa. Então, nós somos privilegiados, né? Temos a doutrina espírita, temos os amigos. Olha quanta gente reunida aqui. Nossa, é uma alegria estar junto com vocês, né? Temos os mentores espirituais que estão nos guiando. Eu tenho um anjo da guarda que toma conta de mim o dia todo, a noite toda. Eu tenho espíritos familiares dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos, de outras pessoas que eu fiz amizade nas outras encarnações. Eles também estão me protegendo. Então, eu tenho muitas coisas, muitos talentos. Quando se cumprir o dever de trabalhar no bem, a parábola se realizará na vida do obreiro. Então, a parábola vai se realizar na nossa vida, quando a gente caminhar no caminho do bem. E o plano espiritual lhe confiará tarefas cada vez maiores e mais fecundos resultados. Então, conforme nós vamos ascendendo no plano espiritual, nós vamos ser recompensados com mais trabalhos, com mais oportunidades de crescimento que não cessa. Até onde eu vou crescer? Eu não sei. Eu sei que eu vou ascender. É isso que é importante, que a gente consiga evoluir e sair desse plano espiritual que cai entre nós. A vida aqui na crosta está muito difícil. Então vamos trabalhar, vamos realizar a parábola e nós mesmos utilizar os nossos talentos e fazer com que esses talentos se multipliquem. Em hipótese alguma eu posso deixar um talento sequer enterrado. Eu espero que vocês tenham um excelente ano e muitas oportunidades de trabalho, que vocês possam multiplicar todos os seus talentos. Boa noite, muito obrigada pela atenção.
bem ditas. E agora nós temos alguns recadinhos. Na semana que vem, ou melhor, na sexta-feira agora, dia 12, eu não sei se todos aqui já sabem, mas as exposições são feitas por nós mesmos, pelos próprios tarefeiros. E haverá oportunidade agora, no dia 12, do Paulo César e eu fazermos o estudo. Ele vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala que não saibamos o que a nossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá. Na próxima quarta-feira, no dia 17, vamos ter a nossa companheira Rosileia Olímpio com o tema João Evangelista, para uma comunhão aqui com a data natalícia da nossa casa, né? A cantina informa que teremos ainda salgados e sanduíche natural para nos deliciarmos. Aquele que, porventura, tenha feito a conversa fraterna até a semana passada, pode pegar a resposta ali na salinha de som quando saírem do passe. Aos que não sabem também, a conversa fraterna é aquele momento que, quando nós estamos um pouco debilitados, um pouco chateados, um pouco abalados, a casa oferece, com um extremo sigilo, que a gente abre o coração para alguns espíritos amigáveis, para que as soluções sejam bem conduzidas, né? Digamos assim. Essa conversa fraterna, ela é feita às quartas-feiras e às sextas-feiras, sempre uma hora antes de a palestra começar. Então, às quartas-feiras, a conversa fraterna se inicia às 19 horas e às sextas-feiras a conversa fraterna se inicia às 18 horas. Podem vir, como eu falei, o sigilo é total, ninguém vai saber de nada, e você vai receber uma resposta da espiritualidade de como você deve proceder. A casa também oferece o culto do Evangelho no Lar, que algumas pessoas têm dificuldades em fazer a primeira vez, e a casa oferece uma equipe que vai até a sua casa para ensiná-lo a fazer. Caso exista alguma impossibilidade, você pode vir para aqui para casa, procurar as pessoas responsáveis que farão todo o adendo para que você saiba pronunciar, saiba fazer esse culto do Evangelho no Lar. E agora aquele momento do passe. Como a gente costuma falar, ele não é obrigatório, mas na minha opinião ele é muito importante e viável. A nossa equipe de passista hoje conta com o dirigente do passe, Lenivaldo, e os passistas terrestres, Cristiane, Guilherme Fonseca, João Carlos, Renata, Solange e a Vanessa. Nesse ínterim, a gente se despede aqui dos nossos irmãos internautas, e enquanto a equipe de passe se prepara, a gente chama aqui a nossa palestrante para fazer a prece final. E eu também, da mesma forma que eu pedi encarecidamente para que vocês desligassem os celulares, que ele permaneça também desligado na hora do passe. E, por favor, podem se manter nos lugares que o nosso irmão Adolfo vai conduzir. Na primeira vez, os chamados prioridades, e depois os demais, tá bom? Nosso irmão pode vir fazer a prece, por favor. Pai amado, Jesus querido, nosso irmão maior, espiritualidade que nos acompanha, que nos ampara, que dirige todo esse trabalho realizado aqui nessa casa. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tudo que nós recebemos, pelo amparo, pelo fortalecimento, pelo equilíbrio, pela consolação. Obrigado, Pai.
ainda como eterno pedinte, nós queremos, Senhor, pedir que todo o nosso orbe seja amparado, principalmente os países que estão passando por grandes conflitos, assim como também a nossa casa, o Brasil, ele possa ser amparado, possa ser fortalecido, para que nós, cada um de nós, realize a sua tarefa. Nos ampare, Senhor, nos ajude a ter um ano de trabalho, um ano de progresso, em que nós possamos não só receber, mas também contribuir com a nossa participação como homem de bem, como cidadão, trazendo o bem para todos que estão ao redor de nós. Por isso tudo, Senhor, nós te damos graças e te pedimos ainda que nos acompanhe de volta aos nossos lares, nos trazendo muita paz e muita fraternidade. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.